Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Julieta e Clara descobrem que Rodrigo e Luciana se casaram. Clara descobre que Luciana é a garçonete Joana, a moça que Rodrigo defendeu de lastra. Ivan diz que Lorenzo vai começar a trabalhar no cassino. Jana diz a Melissa que não gostou do beijo de Boris. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 7 a 11 de agosto. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 7 de agosto. Padre Honesto diz a Roselena que ela terá que respeitar a Luciana como nora, no caso de Rodrigo se casar com ela. Furiosa, Roselena pergunta como o padre lhe pede isso, conhecendo todas as suas angústias. Roselena diz que não vai perder o filho dela, não para essa mulher. Paz conversa a sós com Rodrigo e pede para ele e Luciana não ficarem juntos até que recebam a bênção do padre. Rodrigo diz para Paz não se preocupar e que vai se encarregar de fazer o casamento religioso deles o quanto antes possível. Serápio acompanha Paz e Madalena até em casa. Ao ficar sós com Madalena, Serápio diz a ela que falou com Aquiles para comprar a casa de Paz. Serápio diz a Madalena que já não quer que a dona Paz sofra, mas que não quer que ela saiba até que esteja certo que Aquiles vai vender a casa para ele. Madalena diz que Serápio é uma pessoa muito boa e por isso vai lhe contar algo. Madalena diz a Serápio que Aquiles não vai poder vender nenhuma propriedade de Galdino. Ele tem as escrituras, mas as terras não o pertencem. E se ele receber dinheiro dessas propriedades que não são dele, vai se dar mal. Uma senhora que está interessada nas propriedades de Paz dá um bom adiantamento para Aquiles, para que ele não venda a propriedade para outra pessoa. Melissa chega na mansão Torres Landa e diz que foi falar com Patrício sobre a tese dela. Maximino pergunta se Melissa já tem um assessor. Animada, Melissa diz que sim, que é o advogado Cláudio Linhares. Roselena e Maximino não gostam nada disso. Jana diz ao pai que também conheceu Cláudio e se vê que ele é uma boa pessoa. Melissa diz a Maximino que na universidade todo mundo admira Cláudio, tem carinho por ele e o respeitam. Irritado, Maximino diz que Cláudio é tão respeitável que cometeu uma fraude e por isso ficou 20 anos na prisão. Maximino pergunta se não disseram isso para ela também. Melissa diz: sim, tio, isso eu já sabia, mas não me importa. Ele tem experiência e sabe muito. Todos se retiram, deixando Melissa e Jana sozinhas e a bruxa Brígida por perto. Jana diz a Melissa que a bronca da família com Cláudio Linhares é grande e elas nem disseram que ele é amigo da Luciana. Brígida ratazana fica bem atenta a tudo. Cláudio fica sabendo que Roselena esteve no cemitério. O administrador diz a Cláudio que comentou com a senhora que em alguns dias deve chegar a autorização para ele exumar os restos da esposa e da filha. O homem diz a Cláudio que a senhora Torres Landa lhe disse muito amável que vai estar pendente de tudo. Roselena diz a Constanza que Cláudio quer exumar os restos de Aurora e da filha, e se ele fizer isso, vai saber que a filha jamais foi enterrada com a Aurora. Constanza diz a Roselena que talvez já chegou o momento de confessar a verdade. Brígida se pergunta o que será que o advogado Linhares tem a ver com a Luciana. Roselena e Constanza continuam conversando sobre Cláudio e a filha. Constanza tenta convencer Roselena a dizer a verdade para Cláudio. Brígida vai levar um café para elas e depois aproveita para ficar atrás da porta escutando a conversa. Aldo não desiste da ideia de abrir uma boate e tenta convencer Patrício a ser sócio dele. Clara está muito deprimida. Julieta diz à filha que essa porta da família Torres Landa não está fechada. A Roselena está decidida a separar aquele casalzinho e está convencida de que ela é a mulher ideal para Rodrigo. Clara diz que é uma pena que Rodrigo não pense assim. Julieta diz que elas têm vários compromissos financeiros que estão pendentes e ela não está disposta de nenhuma maneira a perder o apartamento dela em Nova York. Rodrigo diz a Luciana que vai buscá-la pela manhã. Rodrigo diz a Paz e Madalena que logo eles vão se ver no casamento religioso e elas podem convidar quem quiserem. Rodrigo se despede de Luciana e vai para o hotel. No dia seguinte, Rodrigo vai buscar Luciana. Paz diz que Rodrigo está levando a filha dela e pede para ele amá-la muito e fazê-la muito feliz. Rodrigo diz que vai cuidar de Luciana e protegê-la com sua própria vida.
Paz diz que isso é o que ela espera, contra quem for, até contra a mãe dele, que não gosta dela. Rodrigo diz para Paz confiar nele, porque nem a mãe dele nem ninguém vai fazer Luciana sofrer. Paz sofre ao se despedir de Luciana. Rodrigo e Luciana partem para a capital. Terça-feira, 8 de agosto. As fofoqueiras do povoado contam para Aquiles que Luciana se casou. O detetive continua no povoado e vai até o registro civil. Furioso, Aquiles vai até a casa de Madalena e pergunta se é verdade que a pomba dele se casou. Paz diz que sim, e Ariche diz que Luciana se casou com seu amigo Rodrigo. Julieta diz a Roselena que o detetive continua na cidade de Luciana e lhe informou que ela esteve envolvida com o velho mais rico da cidade. Roselena diz para Julieta dizer para o detetive conseguir as informações que afundem essa mulher. Aquiles reclama por Paz ter permitido que Luciana se casasse e diz que agora sim, isso não vai ficar assim. Estela diz a Violeta que Serápio lhe contou que Luciana e Rodrigo se casaram. Violeta fica feliz pela amiga. Rodrigo envia uma mensagem para Patrício, dizendo que Luciana e ele já se casaram. Patrício fica triste ao ver a mensagem. Cláudio comenta com Norma o que o empregado do cemitério lhe disse sobre Roselena e a exumação dos restos da esposa dele. Cláudio diz que está com um sentimento estranho, que não pode descrever, e precisa falar com Roselena, porque há várias coisas para perguntar para ela. Jana e Matilde comemoram ao saberem que Rodrigo e Luciana se casaram. Rodrigo enviou uma mensagem para o amigo, dizendo que já se casou. Oscar fica surpreso ao saber do casamento de Rodrigo e Luciana. Rodrigo também dá a notícia para o pai. Maximino diz: se casou. Finalmente meu filho se casou. Oscar pergunta a Maximino qual vai ser a posição dele com Rodrigo. Maximino diz que o feito está e não há nada que se possa fazer a respeito. Maximino diz que se o filho dele está casado, a única coisa que lhe resta é respeitá-lo e seguir adiante. Eles não podem misturar a vida pessoal com os negócios. Paz se sente angustiada ao pensar no momento em que Luciana tiver que enfrentar Roselena. Paz diz a Madalena que Roselena não tem nenhum direito de maltratar a sua Luciana, porque ela é a mesma menina, a mesma que ela lhe deu. Madalena pergunta se Paz teria coragem de dizer isso, mesmo significando que Luciana saiba a verdade. Paz diz que sim, para evitar que maltratem Luciana, é claro que ela falaria. E para que Luciana e todo mundo se intere quem é ela, qual o lugar que de verdade a corresponde. O detetive vai até a funerária de Serápio para fazer uma ligação. Rodrigo e Luciana embarcam para a capital. Julieta recebe a ligação do detetive e coloca no viva voz. O detetive informa que Luciana e Rodrigo se casaram. Roselena faz um interrogatório com a Matilde, querendo informações sobre Luciana, como Estela conheceu. Matilde diz a Roselena que Luciana é uma boa moça, muito trabalhadora e honesta. Nojenta e insuportável, Roselena diz a Matilde que quer falar com a irmã dela amanhã mesmo e manda ela sair. Furiosa ao saber que Rodrigo se casou, Clara chora, pega o celular da mãe e o joga na parede. Descontrolada, Clara diz à mãe que aquele imbecil se casou e começa a quebrar tudo no apartamento. Clara diz que Rodrigo se casou com a empregada e a deixou plantada por ela. Rodrigo e Luciana chegam na capital. Rodrigo diz que vai levar Luciana a um lugar maravilhoso. Maximino espera por Vicky no hotel. Vicky chega tarde e diz que Nicole não a deixou sair antes. Irritado, Maximino diz que deixa o trabalho e a casa dele para vê-la, e isso parece não importar para ela. Maximino diz que eles vão se ver outro dia, que ela o avisa se chegará a tempo, e vai embora com raiva. Rodrigo leva Luciana para onde vão passar os seus primeiros dias de casados. Lorenzo diz a Ivan que quer falar com o dono da boate. Ivan diz a Lorenzo que ninguém conhece o chefe, o dono da boate. No hotel, Rodrigo pede 2 quartos. Ele diz à recepcionista que é uma promessa. Mais tarde, Rodrigo vai até o quarto de Luciana. Ao vê-la, ele diz: Senhora Torreslanda, parece uma princesa. E eles se beijam com paixão. Quarta-feira, 9 de agosto. Patrício diz que o pai nunca menciona Cláudio Linhares e pergunta o que aconteceu entre eles. Rodrigo e Luciana passeiam pela noite, muito apaixonados.
Maximino diz a Patrício que Cláudio e ele eram bons amigos, mas depois descobriram a fraude dele e ele foi preso. Patrício pergunta ao pai por que a mãe odeia tanto a Aurora. Roselena, doida varrida, pensa no que fazer para que Cláudio não descubra que a filha está viva. Roselena diz que todo esse tempo teve um temor de que essa moça, Luciana, que tem a mesma idade, seja filha de Aurora. Roselena pede para Deus não castigá-la assim. Rodrigo diz a Luciana que aquela é uma noite especial, uma noite para brindar pela felicidade deles. Maximino diz a Patrício que Roselena odeia Aurora pelo de sempre, por seus ciúmes absurdos. Rodrigo pergunta ao pai se houve algo entre ele e Aurora. Maximino diz a Patrício que nunca houve nada entre ele e Aurora e que Roselena vivia com ciúmes de Aurora porque ele a admirava. Maximino diz que Aurora e o marido se amavam profundamente, enquanto ele sempre teve problemas com Roselena, e essa admiração ela interpretou como algo pessoal. Maximino diz a Patrício que admirava tanto a Aurora como a respeitava, porque ela era a mulher mais digna de respeito no mundo. Em primeiro lugar, pelo grande amor que tinha por Cláudio. Cláudio liga para Constanza, fala sobre o trâmite que está fazendo no túmulo de Aurora e pede o número do celular de Roselena para ela. Melissa pensa em Cláudio. Clara diz à mãe que o sangue dela queima só de pensar que o Rodrigo a traiu dessa maneira. Julieta diz a Clara que se realmente elas querem destruir Luciana, devem manter o plano e não baixar a guarda. Elas devem demonstrar a Rodrigo que a moça com quem ele se casou mentiu, que escondeu a sua outra vida dele. Rodrigo pergunta a Luciana se ela foi muito namoradeira. Luciana acha a graça da pergunta dele e diz que nunca teve namorado. Luciana diz a Rodrigo que nunca havia se apaixonado, que ninguém nunca fez sentir isso tão bonito que ela está sentindo e que o ama. Rodrigo diz que também a ama, como nunca imaginou amar alguém. Lastra diz a Ivan que vai deixar Lorenzo entrar no cassino e que quando ele colocar o pé lá, vai começar a vingança dele contra a Luciana Jacinto e o irmãozinho dela vai ser aliado dele. Clara e Julieta planejam falar com Aquiles pessoalmente para conseguirem mais provas contra a Luciana, para destruí-la na frente de Rodrigo. Aquiles bebe, chora e diz que perdeu Luciana, que a roubaram bem debaixo do nariz dele. Aquiles diz que dessa vez não pôde conseguir o que queria. Clara diz à mãe que essa doméstica não vai vencê-la, ela vai acabar com a Luciana. Rodrigo canta para a Luciana, o que a deixa encantada, emocionada. Rodrigo diz a Luciana que fez uma promessa para a mãe dela e ela não sabe os desejos que ele tem de rompê-la. Luciana diz que ela também, mas eles têm que cumprir. Rodrigo deixa Luciana no quarto dela. Eles dizem que se amam e ele vai para o quarto dele. No dia seguinte, eles tomam um café da manhã juntos e passeiam pela cidade. Clara diz a Julieta que se acabaram as lágrimas e agora elas vão fazer o que precisam. Brígida conta para Julieta que escutou Jana e Melissa falarem que Luciana tem alguma coisa a ver com o Cláudio Linhares, o advogado que tem um problema com o senhor Maximino. Matilde diz a Estela que Roselena quer falar com ela sobre a Luciana. Matilde diz que Estela vai dizer para Roselena o que soube da boca da Luciana, não o que ela lhe contou. O advogado Bernardo vai falar com Paz sobre as propriedades de Galdino Jacinto. Aquiles manda o funcionário do registro civil investigar onde Rodrigo mora e diz que quer saber se ele e Luciana realmente se casaram por todas as leis. Bernardo diz a Paz que tanto as terras como a casa continuam no nome do senhor Galdino Jacinto e dela. Bernardo diz a Paz e Madalena que se Aquiles se atrever a usar ou a vender as propriedades dela, estará cometendo um crime. Madalena diz a Bernardo que ficou sabendo que a dona do mercado até deu um adiantamento para Aquiles para ficar com a casa de Paz. Bernardo pede para falar com essa senhora. Paz fica feliz demais com a notícia. Ivan diz a Lorenzo que pelo bom desempenho dele, a partir daquela noite ele entra no cassino, porque o chefe quer dar aos clientes especiais uma atenção personalizada. Lorenzo diz que Ivan vai ver que ele não vai falhar. Lastra se encontra com Clara e Julieta e entrega as fotos da noite da briga dele com Luciana na boate. Lastra diz a elas que Luciana estava com ele no momento em que ele recuperou a carteira dele e que naquela noite um sujeito bateu nele porque pensou que ele estava abusando de Luciana.
Clara então se lembra da noite em que esteve na boate com Rodrigo e os amigos. Lastra diz que quer 100 mil pelas fotos. Entrega o número da conta dele para Clara depositar o dinheiro. Diz que depois elas receberão as fotografias, as pega e vai embora. Clara diz à mãe que o sujeito que bateu em Lastra foi o Rodrigo, para defender a doméstica Luciana. Roselena diz a Estela que quer saber tudo sobre Luciana, mas que é a verdade. Quinta-feira, 10 de agosto. Rodrigo e Luciana namoram, mas são interrompidos por várias crianças. Luciana fica morrendo de vergonha, mas depois Rodrigo e ela acham graça da situação. Estela diz a Roselena que não sabe muita coisa. Clara liga para a Roselena, interrompendo a conversa dela com Estela. Estela escuta a Roselena dizendo para Clara que também está fazendo a investigação dela. Clara diz a Roselena que Julieta e ela acabaram de descobrir algo muito importante. Roselena diz a Clara que prefere que elas se falem mais tarde e pessoalmente. Roselena desliga o telefone e manda Estela lhe responder o que ela perguntou. Estela diz a Roselena que recomendou Luciana porque quando a conheceu, ela lhe pareceu uma moça honesta. Rodrigo e Luciana encontram um menininho sozinho na floresta, perto do rio, chorando muito. Melissa vai até o escritório de Cláudio para começar a trabalhar na tese dela. Eles começam a conversar sobre Luciana e Melissa conta para ele que Rodrigo foi procurá-la e se casou com ela. Cláudio fica surpreso ao saber que Luciana se casou. Lorenzo conta para Violeta que vai começar a trabalhar no cassino e diz que assim que tiver uma chance, vai jogar. Em pensamento, Lorenzo diz que também vai ter a oportunidade de ver como cobra o que Lastra fez à irmã dele, pois já está mais perto. Rodrigo e Luciana encontram a casa do menininho e sua mãe, que está grávida com muita febre. Luciana vê que o menininho também está com febre e Rodrigo e ela ajudam ele e a mãe dele. Melissa percebe que Cláudio não gostou de saber que Luciana se casou e pergunta por que isso o incomoda tanto. Cláudio diz a Melissa que se incomoda por muitas razões. A primeira é que entre Luciana e ele há um vínculo muito especial, pelo menos por parte dele. Melissa diz a Cláudio que sabe que Luciana gosta muito dele e está muito agradecida. Cláudio diz que sabe e pede para Melissa não fazer caso dele porque ele acha que a idade está o afetando. Melissa diz que acha que Cláudio não gosta do primo dela e pergunta se está enganada. Cláudio diz que talvez tenha algo contra ele, que foi muito amigo de Maximino, o conhece a fundo e começa a dizer que Rodrigo é igual ao pai. Melissa interrompe Cláudio e diz: Não pense assim, que culpa tem os filhos pelos atos dos pais. Cláudio diz que Melissa o surpreende, que ela tem toda a razão. Cláudio diz que a única coisa que tem que fazer é respeitar as decisões de Luciana e que gosta de Melissa, que ela herdou inteligência, sensatez e boa parte da simpatia da mãe. Marcial vai até a casa de Violeta e diz que foi se despedir dela. Patrício conta para Aldo que Rodrigo se casou com Luciana. Aldo diz que eles precisam comemorar. Patrício diz para Aldo calar a boca, porque a mãe dele ainda não sabe. Aldo diz que vai levar Patrício para conhecer alguém que já é da família dele, o irmão da Luciana. Aldo e Genaro saem com Patrício sem dizer nada a ninguém. Maria, a mulher que Luciana e Rodrigo encontraram, entra em trabalho de parto e Rodrigo vai atrás de ajuda. Constanza pergunta a Vicky se o namorado dela sabe que ela sai com Aldo. Vicky diz a Constanza que sim, que o namorado sabe que Aldo e ela são muito bons amigos. Constanza diz que Vicky deveria ter visto como seu cunhado Maximino ficou quando soube que Aldo vai à boate Inferno. Vicky diz: ficou com raiva? Constanza diz que muitíssimo e que a irmã dela ficou pior. Disse que não são lugares decentes, impróprios e blá blá blá. Constanza diz: se ela soubesse que eu já fui a esse lugar, ela morre. Clara diz a Julieta que acha que se Rodrigo defendeu a doméstica na boate é porque já a conhecia de antes. Julieta não acredita nisso e diz a Clara que essa é uma casualidade que as favorece e elas vão aproveitar. Julieta diz a Clara que ela vai ver que com aquelas fotos vai recuperar o Rodrigo. Aldo liga para Lorenzo e diz que vai apresentá-lo a Patrício, o cunhado da irmã dele. Aldo pergunta a Patrício se ele gosta de Luciana. Patrício diz que sim, que desde a primeira vez que a viu ficou interessado nela. Boris beija a Jana. Ela não gosta nada do beijo dele. Violeta pergunta para onde Marcial vai.
Marcial diz que lhe encarregaram um trabalho muito especial e ele tem que sair da cidade por alguns dias. Desconfiada, Violeta pergunta se Marcial não está mentindo e dizendo isso para se livrar dela. Marcial diz para Violeta não voltar a pensar nisso e diz que a ama de verdade. Rodrigo não encontra ajuda e volta para a casa da mulher. Preocupada, Luciana pergunta a Rodrigo o que eles vão fazer. Sexta-feira, 11 de agosto. Boris diz a Jana que sabia que ia ser o homem mais feliz da terra quando a beijasse assim. Ele diz a Jana que está muito apaixonado por ela e pergunta se ela gostou do beijo. Sem graça, Jana diz que sim, que é claro. Boris tenta beijá-la novamente, mas Jana não permite e diz que é melhor eles irem, senão vão perder a aula. Lorenzo se encontra com Aldo e Patrício em um bar. Lorenzo diz a Patrício que é um prazer conhecê-lo e que Luciana sempre fala dele com muito carinho. Patrício diz a Lorenzo que também gosta muito de Luciana. Aldo diz, muito? Muitíssimo. Aldo diz a Lorenzo que Patrício gosta tanto de Luciana que por ele ela trabalhava na casa e agora ela é da família. Bernardo diz a Cláudio que já falou com Paz. Cláudio diz que o importante é eles conseguirem com que devolvam as propriedades para a senhora Jacinto. Luciana e Rodrigo ajudam Maria a dar à luz. Vicky diz a Nicole que na verdade gostaria de sair com rapazes da idade dela, que a levassem para o cinema ou para passear como os namorados normais. Nicole diz a Vicky que o namorado dela não lhe dá tanto assim para que ela fique trancada em casa e que se ele quer ela presa, que lhe dê uma casa, monte um negócio para ela e a mantenha. Vicky diz que ama o namorado de verdade e muito. Nicole aconselha a Vicky a procurar o amante e colocar as cartas na mesa. Nicole diz, se ele te quer trancada, que pague e que te pague bem. Jana diz a Melissa que não gostou do beijo de Boris, que não sentiu nada. Jana diz, bom, sim, eu me senti babada. Melissa acha graça da prima. Maria dá a luz ao menino. Roselena briga com Genaro e Aldo por terem saído com Patrício sem falar com ela. Patrício diz à mãe que Genaro e Aldo não têm culpa de nada. Roselena pergunta se Patrício não se dá conta das gravidades dos atos de Aldo. Patrício diz à mãe que Aldo simplesmente o levou para dar uma volta e ela não tem ideia do quanto ele o agradece. Patrício diz que a mãe não sabe o que é viver trancado dia e noite dentro de 4 paredes e que é melhor ir parando com as suas reclamações, porque ele está bem. Roselena fica caladinha com as verdades que ouve de Patrício e sai com o rabinho entre as pernas para continuar sua conversa com Estela. Clara liga para Patrício e pergunta se ele e Rodrigo já conheciam Luciana antes dela trabalhar na casa deles. Patrício diz a Clara que sim e conta onde e como Rodrigo e ele conheceram Luciana. Patrício diz a Clara que não sabe o que está passando na cabeça dela, mas se estiver pensando que Rodrigo e Luciana tiveram algo antes dela chegar na casa deles, está muito enganada. Clara conta para Julieta o que Patrício disse e diz que não sabe em que acreditar, porque desde que aquela infeliz começou a trabalhar na casa dos Torreslanda, Rodrigo e ela se tratavam com muita confiança. Clara diz a Julieta que talvez tenha sido uma casualidade, que a doméstica tem ido trabalhar na casa de Roselena e que Rodrigo não sabe que ela era a mesma garçonete da Boate Inferno. O marido de Maria chega em casa e pergunta o que Rodrigo e Luciana estão fazendo com a família dele. Rodrigo diz ao homem que a esposa dele está bem e Luciana diz que eles só ajudaram no parto porque ele não chegou a tempo de ajudá-la. O homem se tranquiliza quando Rodrigo mostra o filho para ele. Vicky e Maximino se encontram. Vicky diz ao seu ursinho que a encanta provocá-lo. Patrício diz a Jana que Rodrigo lhe disse que escutou a mãe dizendo para a tia Constanza que odeia a Luciana porque ela se parece com a Aurora Linhares, a esposa do ex-sócio do pai deles, o Cláudio Linhares. Jana pergunta ao irmão se eles não eram amigos. Patrício diz que sim e que isso é muito estranho. Se a mãe e a Aurora eram amigas e Luciana se parece com ela, então por que a mãe a odeia tanto? Vicky diz a Maximino que gostaria de sair para passear com ele, fazer o que todos os casais fazem. Maximino diz, sim, o que fazem todos os casais normais. Você não se esqueça que eu sou casado. Irritada, Vicky diz, ai, sim, ursinho, e eu sou tua amante, eu não me esqueço, pode acreditar. Rodrigo e o marido de Maria saem em busca de um médico para ela. Luciana fica cuidando das crianças e de Maria. Logo, Rodrigo e o homem retornam com o resgate.
O homem agradece Rodrigo e Luciana por tudo que fizeram pela família dele, e Maria e os filhos são levados para o hospital. Clara diz a Julieta que quando ela expor Luciana diante de todo mundo, ninguém vai salvá-la, e o mundo inteiro vai saber que a mulher do Rodrigo é uma qualquer da pior classe. Julieta comemora ao ver Clara tão decidida a destruir Luciana. Roselena volta a falar com Estela e diz que quer saber tudo sobre Luciana. Rodrigo e Luciana trocam juras de amor e namoram no rio.